pouco as informações que ele e o presidente da empresa, Mário Bolonha, tinham me dado pouco antes de o Jornal Nacional começar. O avião da TAM que caiu em São Paulo apresentou problemas técnicos dias antes do acidente. O comandante do Serviço de Proteção ao Voo de São Paulo, Coronel Carlos Minelli de Sá, confirmou a informação do Jornal Nacional de que na segunda-feira o mesmo avião fez um pouso difícil aqui em Congonhas, num voo saído de Belo Horizonte. Segundo ele, o registro feito pelo piloto à torre de comando alertava para a pista escorregadia. Veja a entrevista do vice-presidente técnico da TAM, Rui Amparo, ao repórter Rodrigo Bocardi. Qual é o histórico dessa aeronave que se acidentou aqui no aeroporto de Congonhas? Bom, nós investigamos 3 meses antes do ocorrido e não encontramos nenhuma pane significativa. Pane significativa significa uma pane que pode alterar o seu padrão de voo significativamente. Mas na sexta-feira ela apresentou um tipo de problema? Exatamente. Na sexta-feira ele tinha um reporte de um sinal de mau funcionamento de um dos reversores. Neste caso, o que o manual manda é que você iniba mecanicamente esse dispositivo, mas você pode liberar o avião para voo por 10 dias, em qualquer condição de pista. Não é considerado grave esse tipo de alerta? Absolutamente. Esses manuais nós podemos liberar até com 2 reversores inoperantes. Ele teve problema então em um dos reversores, na sexta-feira? Ele teve uma mensagem em um dos reversores e esse reversor foi pinado, foi travado. Então, desde sexta-feira, dia 13, essa aeronave que se acidentou, ela passou a voar sem o reversor? Ela passou a voar sem o reversor direito. E isso não, em nenhum momento poderia provocar algum risco? Absolutamente. Pelos manuais você não tem nenhuma alteração em performance de pista, exceto em pistas muito contaminadas. O que significa contaminados? Contaminados é de baixa chuva muito forte. Não era o caso que acontecia em São Paulo? Absolutamente, não era o caso declarado aqui. Na segunda-feira, essa aeronave apresentou problemas ao pousar em São Paulo. Ela decolou de Confins e pousou em São Paulo, em Congonhas. A mesma aeronave que apresentou o alerta na sexta-feira com relação ao reverso, ela apresentou algum problema em São Paulo depois? Não, nós temos o livro de bordo para provar. Ela veio de Confins, voo 3215, absolutamente sem problemas na máquina. A aeronáutica mostra que essa aeronave pousou muito além do limite normal ou comum e que o piloto relatou para a torre que a pista estava escorregadia. Eu só posso falar da máquina, então nós temos absoluta certeza de que não houve nenhum reporte de problemas na máquina, no avião. O fato dele pousar além do limite e não funcionar, dele pousar além do limite e se queixar um pouco por causa da pista escorregadia, era o caso ou não de reportar e preencher uma ficha aqui como essa? Nessa pista ele reportaria apenas se o avião tivesse mostrado alguma pane para ele, ou seja, se ele tivesse sentido algum problema com o Airbus. E não foi o caso.